da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mas por dentro eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro e te conheço quando chove ou faz frio. Noutro plano te devoraria a tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros, sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me fez morrer, sem saber de ti jogado na solidão, mas se quer saber se quero outra vida. Não, não. Vai lá, meu amigo Queixo, manda a guitarra aí com ele. Ah, estimados, que dupla, hein? Você não conhecia o Baby Felizardo, o Aloysio Baby Felizardo, e nem o Aloysio Baby Felizardo conhecia o Dauri Silva, o nosso Queixo, né? Vocês foram se conhecer aqui na TV, né? E uma grande surpresa, né? O grande músico aí, super violonista e vocalista. Grande prazer encontrar uma pessoa assim aqui tocando. É de outra geração, né? É de outra geração. Muito mais jovem, já com a modernidade a toda a prova chegando, né? Em casa você teve lá atrás aquelas dificuldades, mas buscou lá em São Paulo, nos grandes centros, o conhecimento, os profissionais da música, os professores que te deram esse embasamento para você. Hoje você é um graduado, um pós-graduado, que nós vamos falar agora. Mas, estimado, você, antes nós falamos que eu quero falar da sua escolaridade lá em São Paulo, voltado ao estudo da guitarra, enfim, música, aquela coisa toda fantástica, aí a formação, profissionalismo dentro da área musical. Você, além de vir ao Rio do Sul, alguma coisa a trabalho, alguma coisa de também visitar a família, e eu não posso aqui deixar de render minhas homenagens a uma figura que eu conheço muito, que é o teu cunhado, o Edson Luiz Fronzo, o Toiço, um amigo particular, tinha um carinho especial por ele, esteve aqui algumas vezes no programa, e olha que lá, a gente sabe, tá aí? Ó, teve programas várias vezes comigo aí, ó, está aí, ó. Grande Toiço. Ó, o Fábio tinha lá na telinha, ó lá, ó. Então, esteve aqui em 2014, maio, essa aí é de maio de 2014. Cérebro privilegiado esse cara. Nossa, inteligência, muito diferenciada, vamos dizer assim. Sim. Muito bem informado, muito inteligente, né? Um cara... E de um coração extraordinário. Todos esses atributos aí, né? Maravilhoso. Meu cunhado, né? E amigo da adolescência. Né? Você recupera de um problema de saúde e que a gente... torce muito, né? Torce muito para que esteja daqui a pouco no meio da nossa convivência. Mas ele teve uma história na família, nos estudos, no conhecimento, nas amizades, na política, na sociedade de Rio do Sul e do Alto Vale. Eu torço. É porque você está aqui. Não, pessoal, Paulo sabe o carinho que o pai dele sabe o carinho que eu tinha. A gente sempre se deu muito bem. Eu tenho uma filha que é muito amiga da filha dele, da Vitória. Então, a gente tem algumas coisas muito próximas, assim, tem um carinho especial. Isso é um pequeno detalhe, uma homenagem que eu acho que ele merece o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso
lado muito positivo para que esteja no nosso meio. Certo. Estimado, depois lá no final vamos tocar uma musiquinha aí, na hora que encerrarmos, pro Paulo e a dona Aldelina. Sim. Né? Aquelas musiquinhas das antigas que eles talvez tanto gostaram e dançaram, aquela coisa toda, né? Grande Paulo Fronza. Grande Paulo Fronza. Tem uma história também na vida pública do Rio Grande do Sul também. Sim. Esteve muito envolvido com várias campanhas políticas, na época de Nod, dentro da prefeitura, obras, aquelas... E nos bares da noite, nas boemias da noite, que eu frequentei tantos bares que o Paulo Fronza administrou e tocou como empresário. Foi o parceirão. Foi. Parceirão. Ô, estimado, vamos voltar agora a falar daquilo que interessa até para o nosso ouvinte, quem é da música, quem é... Você fez uma graduação, eu vejo aqui, você fez a graduação em pedagogia, e o tema era música e educação. Educação. E fez uma pós em música popular, que o tema era o estudo da guitarra. Especialização em música popular, né? É. Então, só que antes de tudo, porque assim, essa questão de graduação, pós-graduação e né, esses estudos científicos é uma coisa, né? Agora, antes de tudo isso, eu fiz conservatório, né? Então eu cursei o violão erudito, chamado de O violão erudito também, né? Também, né? Eu fiz violão erudito e aí, quando eu estava quase terminando, eu passei para guitarra, né? Aí fui em São Paulo, fiz com os professores de guitarra, então eu fiz toda aquelas disciplinas da guitarra, como percepção, harmonia, arranjo, fiz tudo isso, né? E isso era basicamente em cima do instrumento mesmo, né? Que assim, é bem específico, né? O conservatório é mais em cima disso, né? São essas especificidades aí. Isso, quando é que você começou isso lá em São Paulo? Porque você foi para lá em 84. Então eu fui... Buscando um espaço no lado profissional como músico, né? Sim, eu fui para lá para estudar no Conservatório de Tatuí, onde eu dou aula hoje, né? Aonde você é professor. É onde eu sou professor hoje. Então eu fui lá e aí não tinha guitarra, em 1984, o conservatório tinha só uma área de música erudita, né? De música clássica, com orquestras e bandas. E aí eu fiz o violão erudito lá, né? Que é o violão clássico. E fui para São Paulo, comecei no conservatório lá, que é uma faculdade de Souza Lima, em São Paulo, fazer a guitarra. Aí fiz com um amigo meu lá, que hoje é um grande amigo, o Moser Mello, né? Um grande famoso aí, Moser Mello. Estudei guitarra com ele e aí também com outros. Fernando Correia, que é um grande amigo pessoal também, que é um dos maiores jazzistas que tem aqui no Brasil, né? E aí depois que eu fui pensar nessa questão de vamos fazer pedagogia, vamos para a faculdade, né? Vamos procurar isso. Você quis ser professor, então? Porque eu estava mais enveredando para o caminho acadêmico mesmo, né? Porque eu toquei em banda de baile, fiz shows com artistas e um monte de coisa. E aí eu sabia que logo isso ia ficar um pouco complicado, assim, para você administrar, né? Você querer estudar muito e ficar tocando com... nada contra a dupla sertaneja ou música popular, essas coisas, né? Mas eu queria mais mesmo essa questão do estudo acadêmico. E aí eu fui para a faculdade. E também o que me levou foi... Eu tive aula com guitarristas famosíssimos aí, né? Que são os ícones da guitarra no Brasil, né? E o que eu observei é que a coisa não funcionava muito bem didaticamente, assim, né? Essa coisa de você dar uma aula. Para você dar uma aula, você tem que ter embasamento, você tem que ter conhecimento, né? Não é só pegar a guitarra agora aqui. Lógico, não é, né? Lógico, às vezes tem grandes guitarristas, grandes músicos, mas não conseguem passar nada. Sim. E tem não tem a didática para passar, né? Não tem a didática. Então isso, assim, sempre me incomodou muito, né? Isso mesmo no violão clássico, né? O violão erudito. E aí eu pensei, poxa, eu já tinha isso desde o começo, tanto que eu coloco aí na introdução do livro. Você coloca né? aqui no seu livro. Desde o começo, que isso sempre me acompanhou desde Dá o para dar um começo. close aqui, estimado? Aí que quando eu saí de Rio do Sul, eu fui o primeiro professor aqui, né? Era da Fundação Cultural, sim, né? Era a Casa da Cultura. Era a Casa da Cultura, né? Sim, foi na gestão do Danilo Schmidt, né? Na época, Danilo e da Jane. Dona Jane, e eu trabalhava lá com eles, né? Eu dava aula de violão lá. E eu sempre gostei muito dessa coisa, eu sempre me preocupei com isso. Como que você vai passar? De que forma que você vai fazer isso? Como que esse aluno chega para você, né? Qual é, assim, a vontade que ele tem de aprender, o quanto ele quer. E como que eu vou descobrir? Que depois, na minha pós-graduação, eu discuti essa questão. É talento,
vocação, o que é isso. Isso que você coloca lá, né? O talento, vocação e criatividade. Criatividade. Então, essas coisas. Porque quem somos nós para pegar? Eu posso chegar e dizer, poxa, ele é um cara talentosíssimo, um gênio tocando guitarra. Mas assim, porque agora eu vi ele tocando, mas antes é difícil você. Se ele não tocasse nada e chegasse para mim do zero, como que eu faria isso? Essa é a pergunta que talvez muitos estão em casa fazendo essa pergunta. Então. Essa curiosidade. Bom, eu nunca toquei nada, eu não sei nada, mas eu sempre sonhei em tocar guitarra, tocar violão, enfim. Eu preciso de um professor, mas eu não vim com o dom da aptidão, da habilidade, do conhecimento, como você foi pegando seus dias, escutando aqui e foi buscar o conhecimento depois na frente, lá em São Paulo. Mas aqui você já era um ótimo músico na época. Sim, sim. Onde é que está essa diferença do quem vem com o talento, nasce com o talento, com o dom, e aquele que não vem, mas tem vontade de tocar, de aprender, de ser um músico? Então. Como ensinar, que eu acho que é muito mais difícil. Sim. Eu acho que, assim, um diferencial é a questão da curiosidade, né? De você ser curioso mesmo. Como que funciona isso? Como que é esse acorde? Como que é aquilo? Mas o que o cara está fazendo, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante. A pessoa tem que ter por isso que aí. você fala na perseverança, quando eu fiz aqui, você admira é. muito a perseverança, o cara ser persistente na coisa. Sim, porque assim, eu tenho um aluno que se eu chegar e fazer qualquer coisa, ele já repete imediatamente na guitarra. Quer dizer, ele tem a questão de percepção bem aguçada, né? Já é um cara que tem um bom ouvido, tem um bom time, mas tem outros que não. E aí, como que você vai considerar esse fator aí, né? E tem aquele aluno que chega que não tem jeito? Olha, no meu caso, lá no conservatório, não, porque é feito o processo seletivo, né? Então, a pessoa faz um vídeo, vai lá, a gente avalia e aí tem os critérios. Então, a gente só dá aula para lá quem já toca, no caso. Mas eu já peguei, assim, pessoas para dar aula, assim, com bastante dificuldade. Assim, com bastante dificuldade. E aí que eu aprendi com eles. Que a dificuldade deles não estava aqui no instrumento, e sim estava fora também, né? Como é que esse cara vive? Como ele lê, ele é um cara que está assim, tá esperto na vida, ele se preocupa com as coisas, ou ele deixa a vida levar, né? Então é isso. Então esse cara ele vai ter mais um pouco de dificuldade. Se é a zona de conforto, né? Ele cai na zona de conforto lá, fica tocando ré lá e não quer sair dali. E não quer sair dali. E não quer sair. Então, por quê? Aí os psicólogos e etc. que vão explicar isso aí, né? Trabalhar a cabeça dele. Porque assim, ele não que ele, de repente ele tem até ouvido, tem até um bom time, mas ele tem assim uma dificuldade grande de se comunicar com essa coisa, né? Então, e a gente se depara muito com isso lá, né? Você tem aulas o ano todo, você dá aula o ano todo. Sim, eu dou aula o ano todo. Você vive de dar aula, você é professor sim, de música. Sim. E professor de guitarra, vamos dizer. De guitarra, lá no conservatório eu dou aula de guitarra, de prática de conjunto e de harmonia, que é matéria teórica. Violão, também, né? nada? Violão eu dou aula em outro lugar, fora, né? A nossa diretora aqui, a nossa Elisiane Felipe Gonçalves, a Nani, tá pegando aula de violão. Já escutei. Sim, é bom pegar ali qualquer hora para dar uma ouvidinha. Tá desempenhando. Ótimo. O Rubens tocava viola, tanto que foi um dos que fez a composição junto com o Roy Moser do Sulfluido. E também a música, na época do início do Brejeiro, lá do Festival da Canção, no FUC em Blumenau, da FURB e tal. E foi a primeira que a gente fez aqui, né? A primeira. E o Neri, Deus não deu essa percepção para ele, porque senão ele ia viver na sarjeta. Se ele tocasse no violão. Eu vou te ser bem sincero, se eu fosse músico e soubesse tocar, principalmente eu sou apaixonado assim, por um instrumento que é a gaita, eu adoro. A gaita, eu acho que eu não estaria mais aí. E era muito Cuba na mesa 14, aí eu trocava o dia pela noite, Genésio por Jesus, Jesus por Genésio, aí eu não ia me entender, aí a coisa ia, pode ter certeza, que a barca ia de rio abaixo, aí já. Ô, estimado, nós vamos ao nosso intervalo. Sim. Eu quero voltar um pouquinho depois ainda para nós falar no último bloco do programa sobre... Você também foi instrumentista em vários grupos, big bands, São Paulo. Como é que é entrar nesse ciclo da música em São Paulo? Tocar na noite, ganhar mais um dinheiro, fazer essas amizades, esses relacionamentos com os grandes músicos, que São Paulo
como eu dizia na abertura, é a terceira maior cidade do mundo. Imagina você viver nessa grande São Paulo, eu acho uma coisa extraordinária. Você vai responder isso depois do nosso intervalo e depois do Baby e Queixo, essa dupla maravilhosa. Velha guarda aí. Só você não vê, finge que não sabe que eu estou sofrendo por causa de você. Sonhos que não vêm, luzes na cidade, eu me sinto só por causa de você. Peço pra uma estrela pra te convencer, enfim, que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Que eu não sou ninguém sem você e não há você sem mim. Vai lá, que